Gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no nosso encontro, bem-vindos no nosso encontro. É sempre um prazer nós nos encontrarmos. Estávamos ouvindo aí falar do Rio Grande do Sul, a nossa casa às vezes chora, né? O nosso estado. É, devemos sempre lembrar de orarmos uns pelos outros, né? Independentemente de fé, de religião, mas somos irmãos, né, no Criador, e há necessidade bastante de pensarmos sobre isso. O Brasil inteiro está mobilizado, muitas campanhas, é, assistência, inclusive psicológica, a gente está abrindo aí assistência psicológicas para quem estão necessitados. E vamos manter a oração, porque eu não consigo me lembrar de um histórico desse em qualquer estado. Por mais enchente que a gente já teve no país, eu não consigo me lembrar de nenhuma enchente nessa proporção, de pegar um estado inteiro, né? Então, nós temos sim que ter esse cuidado de estarmos vibrando mesmo, orando, fazendo alguma coisa, é, é, pelo menos as orações um para os outros, né? Isso é muito bom. Quero falar também de uma coisa linda. Ontem eu ganhei, gente. Eu ganhei uma coisa tão linda ontem, uma relíquia de família, sabe? Não estou usando hoje porque desapareceria aqui nessa minha blusa malhada. Mas olha que coisa linda que eu ganhei. Um broche, olha, e uma tartaruga. Olha que coisa mais linda, gente. Nossa, fiquei apaixonada com a minha tartaruguinha. Ganhei da Célia. Muito obrigada, minha linda. Sabe? E aí agora, quando as blusas estiverem clarinhas, com certeza vocês vão ver uma tartaruguinha aqui no meu ombro, assim, né? Fiquei muito, muito feliz mesmo, né? Todo mundo sabe que a tartaruga é o símbolo da nossa mentoria, que ela simboliza aí, né, a confiança, a perseverança e a esperança, né, a persistência, perseverar no bem. E aí a gente já aproveita e começa, então, a falar. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre padrões repetitivos, né? Então, o que são padrões repetitivos? Nós temos comportamentos que nós não percebemos que estamos repetindo os mesmos comportamentos continuamente. Então, parece que a gente está mudando de atitude, parece que a gente mudou que a gente deu uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, parece que a gente está tendo uma ideia e uma referência diferenciada, e aí de repente a gente pega fazendo a mesma coisa, pega fazendo a mesma coisa. Então, antes de mais nada, é bom a gente lembrar que o nosso cérebro, você vê assim, às vezes, algumas pessoas comentando, mude o seu comportamento em 21 dias, mude o seu comportamento, que não sei de que jeito. Isso não é verdade. Nós não mudamos o comportamento por 21 dias. E nós não fazemos uma mudança onde, a partir de hoje eu vou ser diferente. Isso também não é verdade. Nós temos um padrão de comportamento e nós tendemos a fazer a mesma coisa porque o nosso cérebro gosta de economizar energia. Ele adora economizar energia. Uma das coisas que ele mais gosta é economizar energia. Por isso que eu costumo brincar, assim, até brinco com a Célia. Sério, não pensa muito, porque senão a gente voa, né? Porque pensar emagrece. Por que pensar emagrece? Porque você gasta energia, né? Então, uma forma da gente brincar de que pensar emagrece pelo fato de que você gasta energia para pensar, porque você sai do sistema emocional, você sai dessa parte que é mais inconsciente e vai para a parte consciente, você toma consciência do que você está fazendo. E todas as vezes que nós vamos tomar consciência, nós vamos gastar energia porque nós temos que ficar alerta.
E aí, o que que acontece? O cérebro acaba jogando, é um sistema automático, você está lá no automático, ele acaba jogando você lá no mesmo padrão repetitivo. Ah, Soninha, isso não existe. Muito bem. Os padrões repetitivos, eles são exatamente como dirigir. Quando a gente vai dirigir, quando a gente vai aprender a habilitação, é tudo tão difícil para a gente. Eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida foi aprender a dirigir. Por quê? Eu falava assim, é muitas coisas ao mesmo tempo. É ligar o carro, é pisar no acelerador, é pisar na embreagem, no freio, mudar o sistema de marcha, se não tinha o carro automático, e ao mesmo tempo cuidar da rua, a conversão, se não tem ninguém, né? E eram muitas coisas, tudo ao mesmo tempo. As primeiras aulas foram muito difíceis mesmo. E depois, conforme foi fazendo as aulas, foi ficando mais fácil. Mas você não perdeu o medo, você não perdeu a insegurança. Eu tirei a habilitação e não dirigi. Por que que eu não dirigia? Porque eu não conseguia ter aquela segurança, eu não conseguia ter aquela segurança realmente de pegar o carro e sair. Eu tinha medo, eu tinha pânico. Eu sentava assim no volante e já começava a tremer. Eu tremia mesmo, eu tinha medo mesmo de dirigir. E aí eu arrumei uma desculpa. Por que que eu estou falando disso? Porque a gente tem essa característica. Nós queremos disfarçar aquilo que a gente não consegue, a gente quer fazer de conta que não está acontecendo. Então, o que que a gente faz, né? Ah, não estou dirigindo. Ah, você dirige? Não, eu tenho muito medo, eu tenho pânico de dirigir. Você pensa que eu dizia isso? Não. Como é que você vai admitir que você tem medo de fazer isso? Então as pessoas falavam para mim assim: Nossa, Soninha, você tirou a habilitação? Tirei! E como é que está sendo dirigir? Maravilhoso! Nunca pensei que era tão bom. Como que é libertador. Nossa, que coisa boa que é dirigir. Aí, isso foi passando, viu? Não é um dia, nem dois. Um dia uma amiga falou para mim assim, nossa, Soninha, eu nunca vi você dirigindo. Ah, isso é verdade. Sabe por quê? Porque eu sou motorista da noite. Como assim você é motorista da noite? Porque eu só dirijo à noite. Durante o dia, eu estou trabalhando, trabalho perto de casa, não preciso dirigir. E à noite eu vou para o curso, eu estudo na cidade, eu morava num bairro distante. E na volta, o Toninho, para descansar, porque ele está com o carro o tempo todo, é eu que dirijo. E falava assim, fazia figuinha, né? Tomara que não pergunta isso pro Toninho, né? Porque se vai perguntar, ele vai falar assim, como assim dirige? Só eu que dirijo, né? Só eu que faço isso. E isso foi muitos anos. Renovava a habilitação cada vez que ela vencia, e muito tempo mesmo. Dirigir mesmo, que é bom nada. E meu pai, caminhoneiro profissional, trabalhou a vida toda como caminhoneiro. Aí um dia ele escutou eu comentando, não, sou motorista. Minha filha, ele me chama de minha filha, se você não dirige nem de dia, que dirá de noite. Não, é impossível que você esteja dirigindo. Ai, pai, é verdade. Daí eu admiti, ai, pai, é verdade. Eu tenho pânico, eu tenho medo. Ah, tem que vencer esse pânico, tem que vencer esse medo. Passou o tempo, não foi passando. Quando o bairro que eu estava para cá, eu precisei, falei assim, nossa, falei para a Toninha assim, nossa, eu preciso dirigir. Há necessidade de eu dirigir, porque agora ficou longe a casa dos meus pais, não está mais em cima. Eu não posso contar com você o tempo todo. Então ele falou assim: você vai dirigir. Daí o que que eu tive que fazer? Que eu vou falar com vocês. E eu tive que, em primeiro lugar, quebrar o padrão do medo, do pânico.
Então, primeira coisa, eu tive que entender que eu tinha pânico, e daí eu fui entender como que era o carro, como que dirigia o carro, como é que era. E à noite eu fazia isso. Então, eu ia deitar depois da prece normal, que eu faço prece para dormir e tal, depois da prece, e eu ficava me visualizando, né? Eu visualizava na mente eu dirigindo, mudando a marcha, fazendo as coisas diferentes, fazendo os cruzamentos, parando no farol e não deixando o carro morrer, não dando ré a ponto de bater no carro. Então eu ficava assim, eu dormia noite após noite com essa visualização. Aí eu consegui entender, internalizar dentro de mim que eu precisava fazer isso. Aí eu fui para o segundo passo, porque a gente não pode só dizer eu quero mudar o padrão. Após você entender que você precisa mudar esse padrão repetitivo, há necessidade de você partir para uma ação. Então, o que que era o fato? O fato é que eu tinha medo de dirigir, pânico mesmo. A ação, o planejamento disso era visualizar-se dirigindo, tentar se visualizar nessa posição e, em seguida, a ação de fazer isso. Então, qual foi a ação de fazer isso? Contratei um condutor que ensina quem tem medo de dirigir. Contratei, fechei um pacote de aula, dirigindo no nosso próprio carro. Ele vinha até aqui, ele tirava o carro do condomínio, porque onde eu moro, o condomínio tem essa rampa e depois tem essa rampa. Eu falava assim: eu não consigo nem dirigir na linha reta na rua, imagina sair nessa rampa, coisa parecida. Aí ele tirava para o lado de fora, eu pegava esse carro, foi fazendo aula, uma aula, duas, três, e em casa, fazendo essa visualização de fazer uma coisa diferente. E foi ganhando segurança, fui ganhando segurança, fui fazendo coisas parecidas. Fiz as 10 aulas, ele falou para mim assim, ele ajudou como que estacionava, como que entrava no prédio, como já comecei a sair. Aí, terminado as 10 aulas, que foi o pacote que eu fiz, ele me disse assim: Soninha, você está dirigindo muito bem, você já está pronta, você já pode dirigir. Ah, legal. Falei para o Toninho: ai, amor, eu já consigo dirigir e tal. Sábado de manhã, vamos para o Campo Grande, Soninha dirigindo. Na esquina do Pissarral, você sabe onde que é, Júnior? Descendo, a hora que eu viro a casanato, coisa, eu perco o controle. Para quem conhece aqui, ele tem uma entrada, tem um retorno lá no Balão da Morte, mas antes tem um retorno pequenininho, totalmente apertado. Imagina, a curva especialmente fechada. Perdi o controle do carro, passei por cima do canteiro, passei na outra avenida e parei na calçada da pizzaria. Assim mesmo. Quando eu consegui parar o carro, o coração estava a 250. Eu falei assim: eu vou infartar. Eu tenho um problema de açúcar. Eu não conseguia mais me mexer de tanto que eu tremia. E o meu marido é uma pessoa espetacular. Vamos, Divine, tira o carro, né? Não, eu não dirijo mais, eu não consigo. Divine, nós não vamos para o Campo Grande? Vamos, pois então você dirige. Eu não dirijo, chorando. Vocês sabem como que a Sônia é dramática, eu já cansei de falar isso. Você vai dirigir porque você. O que que é? Você está com pânico do quê? Você está com pânico porque eu estou dirigindo? Aí ele falou, e ficou lá, cruzou os braços, não mudou de lugar e nós ficamos lá. Não tenho ideia, não consigo me lembrar de quanto tempo que eu fiquei ali parada. Aí quando eu vi que ele não iria me carregar realmente no colo, que ele não ia passar a mão na cabeça, que eu tinha que quebrar aquele padrão, que eu tinha que fazer aquilo, liguei o carro, morreu o carro. Liguei de novo, morreu o carro. Umas 4 ou 5 vezes o carro morreu, mas enfim. E sabe o que é mais? Passar no mesmo lugar que eu tinha perdido o controle. Não vai lá no balão, que é muito mais perigoso, tal. Você vai passar ali. E eu falava para ele assim: você é um impiedoso, né? Você é um impiedoso. Eu estou tremendo, as minhas pernas estão tremendo. Não, você tem que dirigir. Bem, resumindo a história, fui para o Campo Grande, tal, fiquei lá de tarde, na hora de vir embora.
Você vai dirigir. Ai, não, dirige você, eu já fiz o teste. Não, você vai dirigir. Por quê? Se você não dirigir esse carro hoje, você vai voltar para o seu padrão antigo, vai continuar dizendo que dirige sem pegar o carro. Vai continuar fazendo de conta, disfarçando que faz uma determinada coisa e não faz. E aí eu vim dirigindo e eu pego, a gente pega a Anhanguera, pega a BR-101, muita coisa parecida. Aí eu fui ficando confortável, ele ia comigo, e eu sou motorista sabadeiro, sabe? O que é motorista sabadeiro? Tem os domingueiros, que só dirige de domingo, e eu sou sabadeiro, porque eu dirijo de sábado, porque é sábado que eu vou para a casa dos meus pais, então eu sou sabadeiro. Mas eu fui ficando confortável, foi indo, mas o meu marido, ele falou assim, minha linda, hoje nós vamos para o Campo Grande e você vai pela Prestes Maia. Eu falei, o que é Prestes Maia? É, é outra avenida. Mas por que eu vou para Prestes Maia? Porque você não pode ser motorista de um único caminho, criatura de Deus. E se dá uma trava, e se tem um congestionamento, coisa parecida. Vamos lá, eu com a Prestes Maia, só que eu mal sabia que a Prestes Maia eu ia engolir, né? Pegar a Anhanguera, porque eu tenho uma noção de direção assim, sabe? Eu já contei para vocês que eu me perco dentro do meu. Eu me perco dentro do prédio que eu moro, que de vez em quando eu entro num andar ele é diferente e fico tentando abrir a porta dos outros, né? Distraída, voando, fico lá, mas por que essa porta não abre? Teve um dia que eu falei assim, nossa. Levar a minha guirlanda embora, porque não tinha guirlanda na porta, e eu tenho uma guirlanda de um gatinho. Falei, nossa, levaram a minha guirlanda embora. Depois, eu olhei assim, eu estava no nono andar, apartamento 98, em vez do meu andar. Ah, putz, grilo, né? Então eu me perco, gente. Esse é meu senso de direção. Porque eu falo para o Torinho assim, onde que nós estamos, meu? Terça-feira mesmo aconteceu isso. Fomos fazer uma palestra ao vivo e aí ele fez uma parada para abastecer. Na minha cabeça, ele tinha que fazer todo o retorno, descer lá no Laurão. Eu estou falando nome de ruas de coisa para quem mora aqui em Campinas, tá? Campinas, São Paulo. Tinha que descer lá no Laurão e fazer o retorno. Na esquina seguinte, ele entra-me à esquerda. Então eu falei assim: nossa, para onde é que você vai? Eu falei, Divi, você não tem senso de direção mesmo. Você entendeu? O que será que você ia fazer? Então, eu tenho mesmo assumido. Mas eu fui ficando confortável. Daí um dia pela Anhanguera, um dia pela Prestes Maia, um dia pela Bandeirantes. Daí ele foi mudando lugares para eu aprender. Falei, bem, agora você está seguro, coisa parecida. Detalhe, tá? Dirigir o carro, pilotar o carro com o meu motor, com o meu marido do lado, não é fácil, não. Ele não passa a mãozinha na cabeça, não. Você vai fazer, você precisa fazer. Então, isto é conseguir quebrar um padrão. Hoje eu dirijo, normalmente já peguei chuva, já dirijo de noite, já faço tudo, já desci a serra dirigindo, fui daqui até lá embaixo na serra, lá na casa do Neto, eu dirigindo. Então, não tenho mais, não. Ai, você não tem medo? Ô, criatura de Deus, se uma criatura fala que dirige e não tem medo, essa criatura está fazendo um padrão ali, disfarçando, porque a gente sabe que dirigir é complicado, é perigoso, você tem que dirigir para você, você tem que dirigir para o outro. Mas o que eu estou querendo dizer? A importância da gente quebrar padrões. Então, qual que é o primeiro padrão repetitivo que a gente faz? Reclamar. Ah, eu não consigo fazer isso, eu tô sofrendo porque não sei o quê, é tudo muito difícil, porque ninguém me ajuda, porque ninguém me carrega, porque se você não fazer comigo eu vou morrer. Pera lá. Ai, é porque é minha esposa, porque é meu filho, porque é meu tio, porque é meu avô, porque é o governo, porque é o prédio. Nós vamos jogando essa reclamação e em seguida a gente justifica que não é você, é o outro. Lembra da minha justificativa? Não, eu dirijo de noite. Eu piloto carro à noite. É Fórmula 1 à noite. Imagina. Então, a gente justifica que não consegue fazer determinada coisa porque o outro não ajudou e porque o outro não fez. Então, nós reclamamos e justificamos.
Quando alguém diz assim para você, mas poxa vida, você está num padrão repetitivo, você está numa crença limitante, você tem que quebrar isto, o cérebro não vai, você tem um padrão, o cérebro não vai apagar, o nosso cérebro não apaga aquilo que você vai fazer. O que que ele vai fazer? Ele vai gravar em cima. Ele vai gravar em cima qualquer coisa que vocês leiam sobre o poder do hábito, vocês vão ver que nós não apagamos de verdade, nós gravamos um hábito positivo em cima. Se a gente esquecer isso e voltar a fazer o hábito negativo, de novo você volta. É por causa disto, e é só por isso, que pessoas que têm compulsões, por exemplo, para o alcoolismo, para o tabaco, para alucinógenos, viu, Júlio? Então ele para, ele abstém, fica abstêmio um tempo, e aí ele volta. Nossa, mas ele ficou ali 5 anos sem fumar, 5 anos sem beber. Por que que está bebendo desse jeito? No exato momento que você repetir o padrão antigo, seu cérebro vai te compulsionar você fazer aquilo que você fazia antes. Então, além da gente ter essas crenças, além da gente ter esse padrão repetitivo, é muito importante a gente ter a característica de se auto-observar. Qual que é o fato? Qual é a ação que eu tenho que fazer? Qual é o planejamento que eu tenho que fazer isso? E eu tenho que buscar uma solução, não empurrar a justificativa, não empurrar aquilo que você está fazendo para o outro. Ah, eu não fiz por causa de fulano. Isso acontece comigo por causa de ciclano. Aí ela é o quê? A eterna vítima. E aí o que que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar personalidades egoísticas. Tem uma frase que diz que o egoísmo é a chaga da humanidade. E é mesmo, porque quase tudo de errado que acontece em torno da gente está relacionado ao nosso egoísmo. O que que é um egoísta? Como é que age um egoísta? O egoísta é primeiro eu, depois os meus e os outros nada. Então, ele sempre vai pensar nele em primeiro lugar, ele sempre vai buscar um conforto, ele sempre vai buscar uma necessidade onde ele é acalentado. E ele está buscando isso e não tem importância se para ele ficar confortável ele constrangeu alguém, se ele deixou uma pessoa constrangida, se ele roubou, se ele pulou à frente da pessoa que está fazendo. Outro dia eu vi um pôster que era um desenho, mas que cabe bem nisso. Tinha uns desenhos de bichinho, bichinho mesmo, e um deles grita assim: Tia, o verão tá furando a fila de novo, né? Então era essa o pôster, né? O bichinho que representava o verão estava saindo lá de trás do inverno e indo para a frente da fila de novo. Então, o egoísta, ele tem essa característica. Primeiro é ele, e aí ele não se preocupa com o outro. Se ele estiver bem, se ele estiver servido, dane-se o outro. Então, nós precisamos tomar esses cuidados. Sabe quando você está à mesa e a carne é contadinha, um pedacinho para cada um? Sabe o que o egoísta fica olhando? Qual pedaço é maior? Qual pedaço é maior? Porque ele tem que se servir primeiro. Então a gente precisa ter esse cuidado. Logo em seguida da reclamação e da justificativa, nós entramos no ambiente. Ah, eu sou assim porque a minha casa, porque a pessoa, porque o governo, porque isso, porque aquele outro, porque o meu trabalho, porque meu chefe, porque nós vamos arrumando de novo justificativa que afaste de longe, que afaste da gente. Só que quando a gente. Eu não vi qual é a pergunta, deixa eu ver aqui. Meu vida, não esquece de consertar o parça. Ele está falando isso, que teve uma live que eu falei que o Toninho tem uma pessoa que é muito amigo dele,
e que é muito parça, mas ele ficou muito bravo porque tanto ele como o amigo detestam essa palavra, né? Não, nós somos companheiros, nós somos colegas de trabalho, nós somos parceiro de trabalho, mas não é parça coisa nenhuma, isso é coisa de mano, então tá corrigido, gente, eles não vamos mudar essa, ó, padrão repetitivo, tá bem? Fazendo essas correções. Então, o que que você faz quando você transfere a culpa para outra pessoa? Você não muda, você não cresce, você continua naquele patamar, a gente chama de patamar de base de pirâmide, porque ele passa a ter uma vida medíocre. Ele não tem assunto, ele não tem conteúdo, ele não tem vergonha. É inacreditável, né? A pessoa não tem vergonha de ser ignorante. Por isso que tem uma frase que diz assim que a frase foi eu que inventei. A ignorância é sacra. Por que é sacra? De sagrado. Então, as pessoas não têm vergonha alguma de estar dentro da ignorância, não tem vergonha nenhuma de ignorar, ignorância de ignorar. Mas tem vergonha de estudar, tem vergonha de aprender, tem vergonha de buscar resultados novos, tem vergonha de buscar informações, tem vergonha de mudar. Tô ruim aqui, eu chamo de sapo supervido, tá ruim aqui, eu não aguento mais, é muito difícil, é muito sacrificante, mas continua ali na água fervendo, não faz uma mudança, não faz uma estrutura. É aquela casa que está sempre suja, estou falando da casa mental, a casa está sempre suja, porque só consegue ver. Às vezes não é só a casa mental, não. Às vezes a casa da pessoa também está sempre suja, porque ela não consegue ver uma atitude positiva, ela não consegue enxergar uma atitude positiva, ela não consegue ver na outra pessoa um companheiro para lhe ajudar, ela não consegue ver que aquela pessoa tem algo para te ensinar. Não, então, ela vai girando esses padrões de comportamento muito ruim, egoístico, vitimista. Ai, é porque eu sofro, porque e fica num chororô. Imagina, eu falei, eu busquei, eu disse que ele falou para mim: você vai dirigir. Não, eu não posso dirigir, eu estou com medo. Não, você vai dirigir. Se você não sair daí, se você não dirigir, nunca mais você pega o carro. É igual quando a gente anda de cavalo. Não sei se é a Zara, porque quando eu era criança, eu ia no sítio do meu avô, a gente andava de cavalo para todo lado. Cavalo sem sela, na pelo. E aí, quando a gente caía, os tios falavam, sobe, porque se você não subir, nunca mais você anda de cavalo. Você vai ter medo do animal, você não pode ter medo do animal. Era cada tombo, não sei como que a gente ficou com a cabeça perfeita, acho que é por isso que a minha cabeça não é muito certa, né? Porque era cada tombo. Por quê? Porque você precisa realmente voltar a fazer aquilo. E ele fez isso comigo. Não, você vai dirigir, você perdeu o controle, é normal e natural, pode acontecer com todo mundo. Isso é verdade, pode mesmo, qualquer pessoa pode, mas não pode deixar de fazer essa mudança. Então a gente precisa fazer a mudança da nossa vida. Se a gente não faz a mudança da nossa vida, a gente continua no padrão de repetição e a gente continua ou é egoísta, ou é narcisista, ou é vítima. O narcisista é a mesma coisa. Todo mundo está contra ele, ou então ele faz o narcisismo ao contrário, né? Tem vários jeitos de fazer o narcisismo. Ele tem que agir de uma maneira onde ele aparece, onde ele é a luz da festa, né? A luz da ribalta, e os outros têm que ficar no escuro, não pode aparecer. É porque você não tem noção da minha capacidade. Esse trabalho só foi entregue. Colegas de trabalho costumam fazer isso. Esse trabalho só foi entregue porque eu fiz. Não foi a equipe que fez, é o eu. Então, ele volta lá para o seu individualismo, ele volta lá para o seu
o seu egoísmo, é sempre ele na frente, primeiro eu, depois os meus, para os outros nada, né? Algumas pessoas têm um padrão de inveja, então ele não consegue fazer as coisas e ainda ele critica quem faz, porque nunca é bom o suficiente. Tá desse jeito, porque não fui eu que fiz, só que ele não se move para fazer, ele não sai do lugar. Você pede alguma coisa para ele, ele está sempre ocupado. Ai, não vai dar. Nossa, num outro momento. Olha, Soninha, olha, Fulano, olha, Zaida, conta comigo, viu? Olha, eu sei, a hora que você for fazer alguma coisa, conta comigo. Agora que você vai contar com a pessoa. Ai, mas olha, no momento muito ruim que você pediu, agora eu não vou conseguir, agora eu não vou poder fazer, porque agora eu estou ocupado. Tá nada, não está ocupado. É que é para que depois ele vai dizer assim, ah, foi desse jeito porque não foi eu que fiz, porque se fosse eu tinha ficado muito melhor. Então, recentemente uma pessoa disse para mim assim, ah, teve uma festa lá na igreja, ela é evangélica, teve uma festa lá na igreja, eu não fui convidada para fazer a decoração. O pastor sabe que eu sou ótima em decoração e eu não fui convidada. Por isso a festa ficou assim mais ou menos, né? Não ficou, mas olha, você sabia que ia fazer a festa, você se ofereceu, é um trabalho voluntário na igreja. Não, o pastor me chamou, por que que eu ia me oferecer? E por que que não chamou? Depois eu descobri que porque todas as vezes que a chama para fazer alguma coisa, ela não pode. Então se cansou de fazer isso. Então a gente tem que prestar atenção a esses padrões. A outra coisa, um outro padrão que nós temos e nós não percebemos é o cansaço. Ai, eu estou morta. Eu trabalhei tanto hoje, eu estou tão exaurida, eu estou tão cansada, que você nem imagina, não dá para fazer nada mais. Eu estou exausta, exausta. Mas pera lá, tá tão exausta assim, você fez tudo sozinho. Nossa, se não fosse eu carrego aquela empresa nas costas. Ah, eu carrego a nossa casa. Ah, meu marido é um folgado. Meu marido só come e dorme, né? Só quer saber de comer e dormir. Então, a gente vai fazendo esse padrão. Ah, eu estou muito cansada, eu estou exaurida, eu estou exausta. Mas será que está mesmo? Ou é só um hábito de reclamar? É só um hábito de dizer que está cansado? Um hábito do vitimismo novamente. Então, vocês perceberam que a gente fica virando de roda, fica pulando de uma coisa para outra, sempre virando de roda? E aí tem aquela questão de quando você fala assim, nossa, mas há necessidade de você mudar esse padrão, é porque ninguém me ama. Aquele dia, sabe, que o meu marido obrigou eu a dirigir o carro, ele não foi amoroso comigo, ele foi muito ruim comigo. Se ele me amasse, ele tinha tirado o carro lá da calçada, ele tinha feito o contorno, ele tinha colocado na avenida, ele tinha dirigido, eu ia ter conseguido parar de tremer. Eu fui o caminho inteiro tremendo, morrendo de medo, em silêncio, coisa parecida. Mas não, não é desse jeito. A gente tem que aprender que não é desse jeito. A gente tem que aprender que se a gente quer mudar, se a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que encarar esse medo. Tem muitas coisas que a gente tem medo. Não é só dirigir que a gente tem medo, tem muitas outras coisas que a gente tem medo. Só que se eu deixo o meu medo lá, ele fica lá o tempo todo. Eu não me posiciono, eu não falo, eu não converso, eu não chego num acordo. Ou eu sou abusado ou sou abusador. Então, nós precisamos ter. Lembra que eu falo sempre a importância de uma DR dentro de casa? A importância de você sentar e conversar com a outra pessoa? O único lugar que você não vai ter uma DR é quando é você sozinho. Quando você mora sozinho numa casa, não vai ter jeito. Agora, quando você mora com outra pessoa, tem que de vez em quando conversar, tem que de vez em quando colocar. E às vezes a gente não percebe.
que está extrapolando. Então, esse é um padrão repetitivo, que a gente chama ele de medíocre, porque ele está na base da pirâmide, onde as coisas que a gente se interessa são coisas muito corriqueiras, são coisas muito comuns, você fica ali brigando por coisas poucas, por coisas baratas, e você não se esforça para melhorar, e quando você vai se esforçar para melhorar, você entra nesse padrão aí de vitimismo, a pessoa não cuida de mim, a pessoa não faz por mim, a pessoa faz com que eu sofra, eu estou sempre sofrendo, eu estou sempre com dor, eu estou sempre. Então, não é assim. A vida não é um vale de lágrimas, não é um mar de lágrimas. Ai, a terra é um vale de lágrimas, é um deserto de sofrimento. Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Os vitimistas costumam dizer isso. Um mar de espinho, um espinheiro, eu só tenho sofrimento na minha vida. Para a gente não ter esses padrões repetitivos e cair nessas convenções, nós temos que nos estudar, nós temos que nos conhecer, nós temos que buscar o autoconhecimento. E o autoconhecimento começa como as coisas que a gente gosta, a gente tem que parar e sentar. O que que eu gosto? Como que eu me sinto diante de tal coisa? E como que eu ajo? Como que eu deixo de agir? O primeiro padrão, o primeiro potencial da alma humana é como que eu me sinto, como que eu gosto, como que eu me sinto, como que eu ajo? Eu deixo passar, eu consigo me posicionar, eu consigo conversar, eu consigo ver, eu consigo mostrar que eu estou sofrendo sem entrar num padrão de vitimismo, eu consigo mostrar que eu não estou gostando daquela situação sem entrar num padrão de egoísmo. Para isso eu preciso me conhecer, para isso eu preciso saber quem eu sou. Como é que eu sei como eu sou? Nós temos as características de personalidades, nós carregamos essa personalidade. Todo mundo tem uma personalidade. Que personalidade é essa? A forma como nós vemos, a forma como nós entendemos as coisas. Então, nós temos uma que a gente diz assim, eu brinco que são RGs. A primeira é aquilo que eu sou. O que que é aquilo? Aquilo que eu sou, aquilo que é de verdadeiro e que está muito profundo em mim, que eu preciso ir descobrindo aos poucos, estão lá no meu inconsciente. Eu não tenho muita consciência dos meus valores, eu tenho que ver os meus valores, eu tenho que descobrir os meus valores. Eu tenho uma outra característica, que é aquilo que eu penso que eu sou. Nossa, eu penso que sou divine. Eu penso que sou boa, eu penso que sou legal, eu penso que sou uma chata, porque todo mundo é divino, mas também é chato. Todos nós temos o lado de sombra e o lado de luz. Então tem dia, né, Célia, que a gente está assim, mordendo mosca no ar, não passa perto. A Zaira também sabe o que que é isso. Tô cri-cri, aprendi essa com ela. Tem dia que a gente está mordendo mosca no ar. Eu costumo brincar assim, nem eu estou me aguentando hoje. Eu falo isso para o Torinho, falo, ai, amor, nem eu estou me aguentando hoje. Fica um pouquinho longe, porque nem eu estou me aguentando. Então, a gente tem um dia que a gente está movimentando as sombras. Tem um dia que a gente está encanado, tem um dia que a gente está lá, na pulsão de morte. Tudo que a gente faz é para prejudicar-se e prejudicar o outro. Só que a gente não pode ficar em posição de morte o tempo todo. A gente não pode ficar emocionalmente ruim o tempo todo. Nós não nascemos para isso, é igual a balança ali, a gente tem que se equilibrar, a gente tem que procurar. Lógico que o desenho que eu escolhi ali da balança, ela tá no pruminho, equilibrado. Isso, na verdade, não acontece com a gente, tá? Pode ficar tranquilo que não acontece. O que que a gente faz? A gente oscila. Agora, a gente não pode oscilar assim. Porque quando a gente oscila assim, além da gente não ficar bem, as pessoas que convivem conosco também não ficam bem. Imagina você ficar insuportável todo o tempo.
Entendeu? O tempo todo você está insuportável, o tempo todo você é chato. Eu sempre brinco aqui que a minha mãe tem essa característica, ela está em Thanos o tempo todo. Eu fico pensando assim, se a minha mãe não vivesse em pulsão de morte o tempo inteiro, será que ela passaria de 200 anos? Porque ela está em pulsão de morte o tempo todo e já tem 84 anos, né? Então, todo dia morre um pouco. Então, será que... Por quê? Nunca tá bom. Você liga e pergunta: Olá, como é que vai? Ela fala: Ai, mais ou menos. Ou então ela diz assim: Estamos indo. Eu costumo perguntar: Tá indo para onde? Ah, é o jeito de falar. Por quê? Porque sempre o tempo todo está ruim. Então você está ali nessa pulsão de sombra. Então o que que você pensa que você é? Uma pulsão de sombra? O que que é a pulsão de Eros, a pulsão de luz? Paixão pela vida, desejo pela vida, ficar, querer as coisas, ansiar pelas coisas, buscar coisas, descobrir coisas. Nós necessitamos disso. Se a gente fica andando só na laminha, pisoteando a laminha, nós morremos no lugar de sapos fervidos. Nós temos que nos movimentar, nós temos que buscar coisas novas, conteúdos novos, entendimentos novos. E temos que fazer amizade. Eu sempre digo, nós temos que fazer amizade. O homem, ele é extremamente social. Gente, é assim, olha, é um dispositivo que vem de fábrica. Eu acho que é assim que fala, né? Quando você compra um carro, vem uma série de coisas de fábrica lá, né? Vem um step, várias coisas de fábrica que a gente fala. Veio o modelo de fábrica, né? O homem ser social vem de fábrica. O Criador, não importa se você acredita ou não acredita no Criador, o Criador constituiu o nosso cérebro com esse departamento de ser social. Por quê? Porque o homem, ele é o ser mais frágil de todas as coisas que existem na natureza. Então, ele é mais frágil que os gorilas, ele é mais frágil que os leões, ele é mais frágil que os macacos, ele é mais frágil que os rinocerontes, que as girafas, ele é mais frágil do que qualquer outro animal. Até mesmo o cachorro. Vocês já correram de cachorro? Vocês já foram mordidos de cachorro? Eu não sei. Eu já fui mordido várias vezes de cachorro. Tanto é que eu tenho assim, um certo medo de cachorro. Tenho um receio. Eu preciso confiar, eu preciso ir me adaptando. Eu tenho receio de cachorro. Uma vez eu comentei com o Rafael, né? Ele falou assim: Ah, vem na minha casa fazer uma visita. Eu fui realmente. Daí ele fala assim: Eu tenho um pitbull. Eu falo: Ai, meu Deus, foi para Toninho. Ai, Toninho, eu não vou não. Falei mesmo, não vou não. Ele tem um pitbull, pelo amor de Deus. Eu chegar lá, vai me dar uma tremedeira, vai me dar um ataque cardíaco, vou ter um treco com esse cachorro, coisa parecida. Aí o Tony falou: Não, pode ir, que eu cuido de você. É que ninguém percebeu, sabe, Celinha? Ninguém percebeu. Mas eu grudei tanto assim no braço do Tony que nós chegamos lá, assim. O Rafael abriu a porta, assim, a primeira coisa que aparece é aquele puta daquele cachorro lá, sabe? Aí a criatura é um doce, sabe? A criatura queria que eu ficasse, queria que eu pegasse no colo. Até parece que eu ia conseguir pegar um pitbull no colo, né? E eu ali morrendo de medo. O Tony fala: não tenha medo, não tenha medo, fica tranquilo, ele não morde. Ai, venci. Ó, venci mais uma, não foi só o medo de dirigir, venci o medo do cachorro que o Rafael tem em casa. Tranquilo, cachorro é muito tranquilo, é muito dócil, mas eu já fui mordido de cachorro, e mais de uma vez. Então eu tenho medo até de vira-lata. E os vira-latas são, não é vira-lata, o Rafael disse que é sem raça definida. Então, sem raça definida, eles são piores ainda para morder a gente, e morde por trás, no calcanhar. Então, eu tenho um certo receio mesmo de cachorro, mas vamos lá. Então, a gente tem que vencer esses medos, conhecer, descobrir. Então, a gente tem que vencer isso. E a gente é social. Por que que a gente precisa ser social? Porque a gente precisa unir forças para poder viver na natureza.
porque nós somos os seres mais frágeis da natureza. Então, nós precisamos desse de compartilhar. Uma pessoa sozinha é difícil de conseguir uma coisa, mais duas, mais três, mais quatro, 5, 40. Pensa lá nas savanas, pensa nos nossos antepassados, lá com uma lança de madeira tentando caçar um bicho. A probabilidade de morte era extraordinária, era de 100%, para cada 100 caçadas, 100 mortes. Agora, pense, tenta nessa 60, 30, 40 homens cercando um animal, a probabilidade de alimento era muito maior, é muito maior. Por que que opera uma fábrica? Por que que opera uma empresa? Por que que nós temos tudo isso? Porque se trabalha em equipe. Então, nós não podemos ser individualistas de jeito nenhum, nem egoístas, nem invejosos, porque Deus colocou esse dispositivo, o Criador colocou esse dispositivo de fábrica onde nós somos sociais. E aí nós temos mais uma persona nossa, que é aquilo que o outro pensa que nós somos. Então, diante das nossas atitudes, diante daquilo que a gente gosta, diante daquilo que a gente sente, diante daquilo que a gente faz, o outro tem uma ideia da gente, tem uma referência da gente. Tem algumas pessoas que só Deus na causa para a gente aguentar as atitudes que as pessoas fazem. Então a gente fala assim, nossa, essa pessoa é muito, muito, muito difícil. Essa pessoa é muito, muito complicada. Essa pessoa é muito, muito. Sabe quando a gente diz essa pessoa é baixa? A pessoa é cruel, a pessoa é malvada. Então, nós sabemos que também temos que entender que nós vamos encontrar pessoas assim. E essas pessoas não estão distantes de nós. Onde que elas estão? Na nossa família. Por quê? Nós somos social e que lugar é que nós mais temos essa socialidade? Com os nossos familiares. Então, é ali que nós vamos encontrar a pessoa difícil, a pessoa teimosa, a pessoa reincidente, a pessoa vitimista, a pessoa narcisista. Se tiver mais que 5 pessoas numa família, você vai encontrar cada um dessas pessoas. E muitas vezes nós somos essas pessoas também e não percebemos. Precisa de alguém falar assim: oi, Divine. Então, eu tenho um companheiro que fala assim: Divine. E aí, Divine não escutou, não prestou atenção. Ele fala assim: Leão. Quando ele fala isso, Leão, eu paro na hora. O que que foi, amor? O que que foi? Onde que eu errei? O que que aconteceu? Né? Por quê? É o alerta máximo do aviso, né? Não, não passe daqui. Sabe, criança, quando risca o chão, fala: se você for corajoso, se você for homem, passa aqui desse risco, sabe? Então, o leão é esse alerta máximo, sabe? Então, esse alerta máximo, assim, tá falando, opa, é hora de. E isso é muito importante numa relação. Isso é muito importante com pessoas que convivem juntos. Temos que respeitar o outro, nós não podemos humilhar o outro, nós temos que valorizar a outra pessoa, nós não podemos ser só a luz da ribalta e o outro ser só sombra. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, precisamos reconhecer os nossos erros e também as nossas qualidades e reconhecer as qualidades nas outras pessoas também. A necessidade de sermos justos, a necessidade de sermos íntegros. Quando a gente tem essa parcialidade, nós podemos ser cruéis com a pessoa que a gente diz que ama. A gente precisa tomar cuidado. Onde é que nós mais vamos causar ferimentos, mágoas, rachadura na nossa proteção? Com aquelas pessoas que nos amam. Porque o inimigo, você já espera tudo, porque ele é inimigo mesmo. O adversário, você espera qualquer coisa. Por quê? Porque ele já é adversário mesmo. Se ele fazer uma coisa surpreendente, você diz, nossa, a pessoa teve uma atitude tão nobre, é meu amigo, é meu inimigo, é meu adversário, mas teve uma atitude maravilhosa.
Mas a pessoa que você ama, que você gosta, que faz parte da sua família, você não espera. E aí, muitas vezes, por causa dessas atitudes, a gente pode se deprimir, pode ficar numa tristeza, um véu da melancolia, desanimado, é, sem forças de recomeçar, e nós precisamos vencer todas essas coisas. O ato da outra pessoa não pode nos impedir do progresso, da evolução, não pode nos impedir de nos autoconhecermos, e não pode nos impedirmos de termos uma atitude nobre, maravilhosa com a outra pessoa. Ah, mas a outra pessoa não é maravilhosa, não é nobre. Ué, só porque ela não é, você tem que ser igual a ela? Sabe aquela história? Ah, todo mundo está fazendo, mas é errado. Ah, mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Faça certo. O seu padrão de ética, o seu padrão de moral está dizendo que está errado. Por que que você está fazendo? Só porque que todo mundo faz? Então, nós temos que ter essa consciência, esse respeito, essa confiança e esse respeito para conosco mesmo. E também levar confiança e respeito para assim a gente consegue sair dos padrões repetitivos que nos coloca muitas vezes em Thanos, nos coloca muitas vezes em sombra. Todas as vezes que eu falar Thanos, é a pulsão de Thanos, é a pulsão de morte, uma pulsão sombria, uma pulsão de sombra, é a nossa negatividade, vamos colocar assim de uma maneira mais simples. E a pulsão de Hélios é a nossa pulsão de desejo, de realização, de objetivos, de crescimento e de luz. Aberto o canal. Pode fazer pergunta quem quiser. Pergunta não, mas vou fazer uma ressalva que tu não é mais a motorista de sábado, porque eu tenho te visto dirigindo de quarta. É verdade. De quarta, de domingo, né? Agora já consegue dirigir um pouco mais, né? Mas eu não sou só sabadeira agora, né? Tem isso Eu- também. E outra coisa, Soninha, sabe qual que é o cúmulo da rebeldia? Morar sozinho e querer fugir de casa. Mas olha, eu vou te contar que às vezes a gente tem esses cúmulos de rebeldia. Porque tem vezes que a gente está tão cansado da gente mesmo, que se eu pudesse sair, né? Vamos partir desse lugar, né? Eu costumo brincar, né? Eu costumo fazer assim, porque eu trabalho o dia todo sozinho, eu trabalho no computador, estou conversando com pessoas, mas tecnicamente eu estou sozinho, né? E aí, às vezes, eu fico, entrei de gaiato no navio, porque eu não estou aguentando, eu não estou me aguentando. O Rafael já sabe disso, que quando eu falo que entrei de gaiato no navio, ele fala: ai, Soninha, hoje você está com a macaca, hein? Hoje eu tenho que tomar cuidado, né? Então é isso, às vezes é um bom cúmulo, a gente faz É, isso mesmo. Alguma pergunta? Quero mudar de cidade, mas vou me levar junto. Claro, Haru. Eu tenho uma, eu tinha uma mentorada que ela muda, teve um ano que ela mudou, gostou da aula, né, Beatriz? Ela mudou, Haruka, ela mudou 6 vezes, 6 casas diferentes em 6 meses. Cada mês ela morou numa casa. Porque ela chegava na casa, aí a casa era linda, maravilhosa, e daí uns dias a casa tinha problema, e mudava de novo. Aí um dia eu disse para ela assim: você não se tocou ainda que o problema é você? Hum? Que não importa onde você vai morar, você sempre vai ter problema, porque o problema é você. E aí ela foi parar para pensar, agora ela está bem, já está morando há um ano no mesmo lugar. Mas de vez em quando ela dá umas viajadas ainda na batatinha e vira um auê. Mas nós temos que entender isso. Então, tem sim. Tem muitas vezes a gente faz isso. Tá certo? Ah, gostou do assunto, né? Muito bom te ouvir. É muito bom o assunto mesmo. Mais alguém tem alguma pergunta? Tem. É, a Marta anotou bastante coisa. Amanhã a gente conversa, né, Marta? Amanhã a gente conversa. Mais alguém tem mais alguma pergunta?
Nós conversamos amanhã, a Marta faz mentoria amanhã, né? Ninguém mais tem nenhuma pergunta? Não? Estão todos livres e dispensados para pensar a semana toda sobre isso, sobre como é que vai? Foi bom te ver, Zaira. Não te vi na terça, né? Eu não entrei na aula. Eu estava fazendo uma aula presencial, né? Que bom te ver aqui, né? Que bom ver vocês. Que bom que vocês estão aqui. A semana que vem a gente continua o nosso papo, ainda falando dos nossos padrões repetitivos, nosso comportamento, aquilo que a gente gosta, a nossa personalidade. Vou falar de mecanismos de defesa também, como que a gente se defende, muitas vezes se defende até de uma maneira não muito correta, equivocada, por causa dessa pressão do medo. Por isso que eu quis contar essa história aí de dirigir, porque às vezes quando a gente está numa pressão do medo, a gente pode fazer besteira, e aí é sempre bom ter um parceiro igual o Toninho, ter um companheiro que diz, não, você vai dirigir, você vai vencer, você vai, imagina, você vai conseguir dirigir. Então é isso, gente. Boa semana para vocês. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, muita paz. Até semana que vem. Okay? Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com esse bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!